Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula do curso de reciclagem para destravar a sua mediunidade. Lembrando que hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a importância da reforma íntima. Nos vídeos anteriores, você assistiu sobre a introdução, né? Eu fiz um resumo de alguns assuntos que vamos discutir aqui nas nossas videoaulas. Na videoaula 2, né, eu falei um pouco sobre para destravar a mediunidade, e aqui nós vamos lembrar que nós temos já duas aulas bônus para vocês. Uma aula bônus, né? Eu foquei na reunião mediúnica, na preparação, no encontro com os amigos, como funciona a organização de uma reunião mediúnica. Então, ali você já tem os esclarecimentos oportunos sobre esse assunto nessa aula bônus. Uma outra aula bônus foi gravado nos bastidores da mediunidade, que é um conteúdo que eu tirei da minha obra, né, de uma das obras que eu estou lançando, que faz parte aqui da Escola de Médiuns Virtual. E eu gostaria de pedir a vocês, aqui no início dessa videoaula, que não esquece de continuar seus estudos, mantendo o foco no seu aperfeiçoamento, né? Observando ali suas prioridades, mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta durante o nosso dia a dia, é fundamental você tirar um dia ali, um horário para você estudar com seus orientadores. Só lembrando que é sempre bom conservar, né, manter o local ali organizado, com o seu caderno, lápis, papel, a obra de estudo. E não esquece também de convidar o seu mentor espiritual para estar junto com você, para te ajudar nesse processo, tá bom? Então, esse espírito amigo, ele sempre está ali para te acompanhar, para te ajudar, né? E na aula de hoje a gente vai falar sobre a importância da reforma íntima, que é fundamental, né, para o nosso estudo. Vamos falar sobre, além desse resumo, né, sobre a reforma íntima, nós vamos falar sobre o foco, as suas prioridades, como estudar constantemente e como lidar com os impulsos mediúnicos e com as dificuldades quando você encontra no meio do caminho, né, aí na sua jornada terrena, que é natural acontecer com os médiuns. Eu queria começar falando aqui um pouco sobre a obra do do Hermínio de Miranda, desculpa, não é Manuel Filomeno, é do Hermínio de Miranda, né? Que fala sobre as diretrizes de segurança, né? Então, é uma obra maravilhosa, e essa obra aqui, realmente, esse trecho que eu vou ler é do Manuel Filomeno de Miranda, tá? O médium é um instrumento que traduz o pensamento dos espíritos e não ser especial, infalível e irretocável. Isso está na obra Mediunidades, Desafios e Bênçãos, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Então, neste momento, eu queria deixar aqui para vocês um pedacinho desse estudo que eu fiz dessa obra, tá? Então, é uma obra, de fato, do Manuel Filomeno de Miranda. Eu quero lembrar vocês que eu ia falar sobre diversidade dos carismas, mas que é do Hermínio de Miranda inicialmente, mas foi no outro curso que eu falei sobre isso. Essa obra aqui, tá? Nós vamos lembrar que se chama Desafios e Bênçãos, né? Do Manuel Filomeno de Miranda, e psicografia do Divaldo Franco. É uma obra que fala sobre mediunidade, traz assim muito conteúdo, e aqui no início eu queria falar um pouco sobre isso antes de falar sobre o nosso tema principal, que é sobre a importância da reforma íntima, tá? Aí ele diz assim: os espíritos lúcidos têm como meta, nas suas comunicações, chamar atenção para a preparação de cada ser, no que lhe diz respeito pessoal, sobre suas conquistas íntimas e sua conduta em relação ao porvir. Então, aqui ele chama atenção para as comunicações, para a preparação, para a moral do médium. Isso é fundamental. Então, enquanto você vai
buscando essa oportunidade de aperfeiçoar seu conhecimento, o seu mentor espiritual vai te esclarecendo, vai te ajudando nesse processo. Então, por isso, é fundamental você convidá-los, né? No momento que você sentar na sua mesa, deixar tudo organizado, lápis, papel, lápis de cor também, você pode sentir vontade de pintar, isso é normal acontecer, sentir vontade de escrever alguma coisa, uma mensagem, né? Uma oração, uma prece, o que seja que o mentor espiritual, que o seu espírito amigo vai ditar para você, esteja preparada nesse momento. Faça uma prece, porque antes de fazer esse vídeo, né, eu sentei aqui, eu pedi ajuda, eu convidei o espírito amigo, convidei a equipe espiritual, convidei os alunos da parte espiritual que vêm estudar junto comigo aqui para gravar esse vídeo para vocês. Então, façam o mesmo, né? Esse passo a passo é fácil de você aprender, é fácil de você lidar, né, com esse tipo de situação. Ao mesmo tempo, você vai estar aprendendo aqui comigo, tá? Agora, eu vou chegar no livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio de Miranda. Então, vamos lá, veja o que ele diz sobre a mediunidade. A mediunidade não é doença, nem indício de desajuste mental ou emocional. É uma afinação especial de sensibilidade. Como na música, somente funciona de maneira satisfatória o instrumento que não apresenta rachaduras, cordas arrebentadas, desafinadas ou qualquer duvidosa. Então, veja bem, para o instrumento, né, ou seja, o médium trabalhar de forma adequada, produzindo um trabalho de boa qualidade e que venha satisfazer, né, os seus desejos de ser um bom médium, de fazer um trabalho com a espiritualidade superior, ele precisa estudar, porque devagarzinho ele vai refinando, né? Ele vai afinando ali os seus talentos. Chega um momento em que ele está transmitindo uma mensagem de um espírito que as pessoas não notam, né? Se é a pessoa que está falando ou se é o espírito que está atuando, né? Através da fala do médium. Então, isso é fundamental. Quando isso acontece, é porque o médium já criou uma sintonia tão perfeita com aquele espírito, que quando ele atua, né, na sintonia do médium para transmitir uma comunicação, poucas pessoas observam que não é, né, mais o médium quem está transmitindo aquelas palavras. E eu gostaria que você, que está aqui conosco, né, se esforçando para participar e fazer este curso de reciclagem, para reciclar os seus talentos, reciclar o seu conteúdo que está aí armazenado no seu arquivo mental, porque à medida que você vai estudando, você vai despertando aquele conteúdo que está guardado. E o curso de reciclagem é para isso, é para você recordar, é para você relembrar e para você melhorar o seu trabalho. E aqui ele continua. O médium precisa de recolhimento, então por isso é importante a preparação para o exercício de suas atividades, mas não deve ser um trabalhador solitário. Eu vou trabalhar sozinha aqui na minha casa, nesse cômodo que eu escolhi, né? Numa eterna solidão. Não. Quando eu me sinto sobrecarregada com esse trabalho que eu venho fazendo, olha eu aqui gravando uma videoaula. Eu estou ajudando muitos espíritos que estão aqui comigo. Quando eu começo, né, quando eu me sinto assim, que chegou a hora de fazer alguns evangelhos nas minhas redes sociais, né, utilizando aí meus canais digitais para transmitir esses conhecimentos, eu faço uma maratona de evangelhos. Eu não me sinto só. Então, por isso, ele está falando, não seja essa pessoa solitária a guardar aquilo para você. Então, à medida que você vai transmitindo esse conhecimento, você vai adquirindo outros, porque enquanto você está falando, você está ouvindo a sua voz e está aperfeiçoando o seu conhecimento. Porque, na verdade, o conhecimento que você está transmitindo para aquelas pessoas está sendo você a maior beneficiada, apesar de estar ajudando muitas pessoas, né, virtualmente, como acontece comigo. Continuando, ele diz: ele necessita de todo um sistema de apoio logístico, de uma estrutura que lhe proporcione as condições mínimas que seu trabalho exige. Então,
além de não se tornar essa pessoa solitária, você precisa dessa organização, desse ambiente sadio para você trabalhar, porque afinal de contas, você tem os seus familiares, seus amigos, e você não vai ficar, né, digamos assim, internado dentro daquele ambiente sem falar com as pessoas. Não, você precisa interagir com as pessoas, você precisa conhecer outras pessoas. Veja quantas pessoas eu já consegui conhecer, né, aqui no Brasil e fora do Brasil, porque tem muitos seguidores de outros países que me seguem. Então, agora eu gostaria de focar aqui na nossa videoaula sobre a importância da reforma íntima. E você sabe como começar essa reforma íntima? Um espírito amigo, outro dia, eu questionando ele, tá? Eu questionando ele sobre esses assuntos, aí ele me falou: olha, minha irmã, quando você está buscando, né, uma casa para comprar, né, digamos que você está morando de aluguel e você tá aí preparando, né, fez umas economias, está procurando uma casa, um lar, né, novo para você adquirir, para chamar de seu, digamos assim, né? Então, porque tudo aqui é transitório, né, gente? Então eu encontrei aquela casa dos meus sonhos, né? E aquela pessoa que está vendendo essa casa, né? Ele pintou a casa, por exemplo, os quartos de verde, né? A sala pintou de azul, né? A frente da casa ele pintou de, digamos assim, laranja, né? Eu adorei a casa. Eu não gostei da pintura. Mas a casa me agrada, tanto na parte da planta, né? Nos cômodos das casas, nos cômodos da planta, como são distribuídos ali, os cômodos, quarto, sala, cozinha, banheiro, o quintal, uma varanda, tudo que eu sonhei, né? Tem nessa casa e ela me serve. Agora, eu posso reformar esta casa, né? Vou fechar um bom negócio, porque ela é bem localizada, o tamanho me agradou, né? Atende às minhas necessidades, mas eu vou precisar fazer uma obra. Essa obra, primeiro, né, eu precisei, veja bem, primeiro eu precisei me preparar financeiramente, e quando eu senti que já tinha condições de adquirir aquela casa, eu adquiri a casa. Mas, ao me deparar com aquela casa que me agradou, porque eu já tinha olhado várias casas, né? E aquela foi a única que me agradou em termos de valor, localização, o tamanho, e atendia, né, a minha necessidade da minha família. Mas eu me deparei com a reforma. Eu preciso fazer uma reforma. Para isso, eu vou precisar de um bom desconto. Fechei negócio, ganhei o desconto. O desconto que eu recebi vai servir para fazer uma pequena reforma. E a primeira vai ser a pintura das paredes, que eu não gostei das cores. E ali eu começo, né, a contratar o pedreiro, a contratar o pintor, a contratar as pessoas que vão organizar a casa, uma pessoa que vai carregar os móveis, né? O caminhão, para o caminhão da mudança. Então, veja bem a quantidade de coisas que eu tinha que preparar. Assim é a reforma íntima. Eu preciso me preparar devagarzinho. Primeiro, aqui no meu coração, eu tenho algo, né, para consertar, né? Eu preciso primeiro exercitar o perdão. Eu tenho muitas pessoas para perdoar, porque eu ainda nessa vida não consegui. Então, esta semana, eu vou fazer o exercício do perdão, porque eu estou passando por uma reforma íntima. Na semana seguinte, eu vou exercitar a paciência, porque Deus envia os impacientes para os pacientes, para que eles possam serem ajustados, acolhidos, né? E tratados. Então, eu sempre me deparo com essa impaciência e eu preciso exercitar essa paciência. Então, esta semana eu vou exercitar a paciência, nem que eu não consiga durante uma semana, na semana seguinte, se eu não conseguir, eu continuo com a paciência. E assim você vai devagarzinho exercitando essa reforma íntima, tá? Aí eu começo com as minhas atitudes, o meu comportamento. Eu começo ali com o trabalho que eu
estou pretendendo fazer como voluntário numa casa espírita. Veja, gente, que a reforma íntima, ela começa no berço, porque eu vou, através de atitudes e comportamentos, observando aqueles que estão no meu lar comigo. E essa reforma íntima, ela, você leva para o outro lado da vida e continua a reformar do outro lado. Então, veja bem, veja o que diz aqui a importância da reforma íntima. Qual é o motivo de começar esse vídeo hoje falando sobre tantas coisas maravilhosas, inclusive sobre a reforma íntima? Qual é a importância da reforma íntima para os trabalhadores espíritas? A gente fala aqui, trabalhadores espíritas, porque nós somos pessoas em quem as pessoas buscam apoio, acolhimento, uma palavra de consolo, né? Então, nós temos que mostrar para essas pessoas que nós já melhoramos muito, que nós já temos condições de ajudá-lo nesse processo. A reforma íntima é essencial, promovendo autoconhecimento e transformação moral para o desenvolvimento espiritual. Ao refletir sobre as ações e sentimentos, o trabalhador se torna consciente de suas imperfeições e busca superá-las. Então, veja bem, nós somos espíritos em aprendizado na Terra, somos imperfeitos, porque trazemos de outras existências nossas tendências, e no momento que ela, começa a dar sinais aparentes, quando ela está assim muito evidente, que você percebe que aqueles costumes, aquele comportamento inadequado que está ali, digamos assim, perdurando por muito tempo, você não está conseguindo domar aquelas más inclinações que está surgindo junto com você. Essas são as suas tendências que você tem que podá-las. Neste momento, você precisa dar um freio nelas, porque se elas persistirem e você gostar daquilo, você vai cair no abismo novamente. Essa evolução enriquece sua prática e o capacita a servir com mais amor e compaixão. A reforma íntima também fortalece a conexão com o próximo, essencial para a prática do bem, e contribui para a harmonização do ambiente em que atua, promovendo paz e luz. Na doutrina espírita, a reforma íntima é o processo de autoconhecimento e transformação moral para o aprimoramento do ser humano. Então, veja bem, à medida que você vai estudando, à medida que você vai aperfeiçoando seus conhecimentos, você vai se autoconhecendo. Sabe aquela história quando as pessoas dizem assim, fulano vai fazer isso? Aí você diz assim, se eu bem me conheço, eu acredito que ele não vai fazer isso. Mas eu faria, porque eu me conheço, porque eu sou daquele tipo de pessoa que não leva o desaforo para casa. Então, a gente leva para o cotidiano, para o dia a dia da nossa vida, que é normal acontecer. E aqui nós temos alguns exemplos práticos de reforma íntima. O que eu devo fazer, Nancy? Como mudar esse sistema? Como conseguir melhorar? O que eu posso fazer? O autoconhecimento. Dedicar tempo para refletir sobre suas emoções, sobre os seus pensamentos e o seu comportamento. Vamos fazer uma análise. Como foi meu comportamento com meus filhos, com meu esposo, com meu pai, com minha mãe, com meus colegas de trabalho? Tudo isso diz quem você é. Uma pessoa pode começar a manter um diário, registrando seus sentimentos e ações diárias, para identificar padrões que gostaria de mudar. Então, eu sempre falo para as pessoas escrever um diário todos os dias, porque ao longo da semana, quando você parar um dia para reler todas aquelas mensagens da semana que você escreveu, você vai percebendo a sua evolução, a sua melhora, o seu comportamento, como foi o seu dia com as pessoas, se você foi mais tolerante, se você foi mais paciente, se você não foi aquela pessoa melindrosa que, quando falou alguma coisa, aquele orgulho, vomitou ali, e você não teve condições de domar essas más inclinações que estão dentro de você. Então, significa que você está no caminho, que você ainda não está pronta para dizer,
eu estou bem melhor hoje do que fui ontem. Mas a cada dia você vai melhorando. O segundo exemplo é o controle da raiva. Se uma pessoa percebe que tem dificuldades em controlar a raiva, pode praticar técnica de respiração ou meditação quando se sentir irritada. Isso ajuda a desenvolver a paciência e a tolerância. E aqui tem uma lembrança muito viva, né, de Chico Xavier, quando Emmanuel falou, quando você estiver a ponto de explodir, enche a boca de água, né, e não fale absolutamente nada, porque a raiva vai passar e você não vai falar nada para aquela pessoa que feriu seu coração, entendeu? Então, você pode fazer isso também. Desenvolvimento da empatia. Nós sabemos que nem todo mundo desenvolve empatia pelas outras pessoas, né? Praticar essa escuta ativa, tentando entender as perspectivas e sentimentos dos outros antes de emitir julgamentos. Isso pode ser feito em conversas cotidianas ou em situações de conflito. Sabe aquela pessoa que diz assim, nossa, eu não tive empatia por aquela pessoa, tá? Eu achei ela muito soberba, eu achei ela muito orgulhosa. Então, assim, são palavras que a gente profere, muitas vezes, no auge de um desentendimento, no auge de um local onde você visitou, que você não conhece ainda aquelas pessoas, só que naquela visão panorâmica daquele ambiente, você sentiu isso. Talvez você esteja equivocada e numa outra visita você pode ter uma visão diferente daquela primeira que você encontrou naquele momento. Prática do perdão. Trabalhar para perdoar alguém que magoou, entendendo que o perdão é um ato libertador. Essa pessoa pode refletir sobre a situação e buscar compreender as razões que levaram à ofensa, liberando-se do peso do ressentimento. Então, veja bem, não é tão fácil perdoar uma pessoa, mas a depender daquilo que gerou esse desamor, essa falta de perdão, esse rancor que você guardou no seu coração, vale uma reflexão e depois, né, exercitar a humildade aí e pedir perdão a essa pessoa. Olha, eu vou te perdoar, ou eu quero que você me perdoe também, eu também falhei, porque nada acontece por acaso, tá, gente? Você precisa dar o primeiro passo para que o outro entenda que você de bom coração partiu para esse pedido de perdão. Estudo e aprendizado. Ler livros que promovam o desenvolvimento pessoal e espiritual, como obras de Allan Kardec, Emmanuel e outros autores espíritas. O estudo pode ajudar a ampliar a visão de mundo e a compreensão das relações humanas. Então, aqui eu deixo, assim como sugestão, os livros do Vanderlei Oliveira, né, ditado por Irmã C. Então, ele traz, né, ele cuida, né, ele toca, digamos assim, na ferida profunda da pessoa. Nos livros da Dona Maria Modesto, quando ele psicografou a obra O Lado Oculto da Transição Planetária, lá tem um caso de uma senhora que era bem casada, tinha assim, uma empresa grande, né, dona de uma grande empresa, e esta senhora, né, começou, né, a ter uma afeição assim diferenciada para uma funcionária. E naquele momento ela se apaixona por aquela funcionária, né? Ela era proprietária, né, do comércio, bem casada, com filhos e tudo. Então, o que acontece naquele momento? Ela sentiu o peso daquele compromisso no seu coração, mas ela não resistiu aos seus impulsos. E aí ela cria ali um caso, né, extraconjugal, digamos assim, com aquela mulher. No momento que ela se sente sobrecarregada e sem saída, ela pega o carro, sai em disparada, né, bate em um poste, né, e desencarna. Ela, digamos assim, cometeu ali o suicídio. E a equipe do Dr. Inácio Ferreira, né, recolhe essa irmã junto com a Dona Maria Modesto Cravo, leva para o hospital e começa a conversar, né, e contar a história dela. Então, veja que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Quando você lê uma obra, quando você busca esse esclarecimento, você também está buscando essa reforma íntima. Por que isso aconteceu com essa pessoa? Porque lá na obra conta-se que ela tinha um compromisso com essa criatura.
Um dia ela ia reencontrar ela em qualquer lugar da vida dela. Então, eu não vou contar a história toda, que vocês um dia vão querer estudar essa obra, que eu estudei essa obra. Não só li, eu estudei. Então, assim, é uma obra maravilhosa. São casos incríveis que tem lá, que Dona Maria Modesto trouxe. Então, o Vanderlei de Oliveira, junto com esses espíritos amigos, eles futucam lá, né? Cutuca lá a ferida profunda, para você entender a sua passagem pela Terra. E aqui eu continuando, as ações voluntárias, que faz parte, né, desses exemplos de reforma íntima. Enquanto eu estou ajudando uma instituição, acolhendo aquelas pessoas mais fragilizadas do que eu estou ajudando a me tornar uma pessoa melhor. Veja bem o que diz aqui. Engajar-se em atividades de voluntariado, ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade, isso não só contribui para a sociedade, mas também promove o desenvolvimento da solidariedade e da compaixão. Então, veja bem, seja solidário uns com os outros, mesmo que você não vá buscar uma instituição para trabalhar, para prestar um serviço como voluntária, você começa a fazer arrecadação de donativos aí nos arredores do seu lar, no prédio onde você mora, né? Arrecadar roupa, sapato e doar nas comunidades carentes, né? Então, vá buscando esses lugares, porque você vai sentindo que ali existem pessoas muito mais necessitadas do que você e não reclamam tanto como você vem reclamando atualmente. Então, todo momento da nossa vida precisamos ser gratos pelo que temos, pelo que já conseguimos, pela estrada, né? Pela jornada terrena que estamos trilhando. E aqui as mudanças de hábitos. Se uma pessoa tem o hábito de criticar os outros, pode se comprometer a focar em elogios e comentários construtivos. Essa mudança de atitude pode melhorar as relações interpessoais. Então, veja bem, tem pessoas que dizem assim, Nancy, eu tenho uma amiga que ela gosta muito de comentar sobre a vida alheia. Olha, isso não é bom, né? Isso não é bom. Mas se você comentar algo que está lá no seu grupo, vamos falar de grupos, né? Que de grupo dá muito falatório. Se você, né, tratar desses grupos aí, esse falatório que aconteceu, né, se você não for conivente, né, com aquelas pessoas que estão lá alimentando aquela maledicência, né, você vai se sair bem. Mas se você se inserir naquele meio daquela conversa e participar, né, aí não vai adiantar nada você falar para as pessoas que está estudando, que está buscando dias melhores, está se transformando numa pessoa melhor, mesmo fazendo um trabalho voluntário. Vai ajudar aquela instituição. É isso que eu falo. Além de estar ajudando lá, você está sendo beneficiada, mas você precisa deixar essas manias. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo de vida aqui dessa nova jornada, dessa jornada terrena atual que eu estou vivenciando. O que acontece? Eu tenho uma amiga, né? Ela já tem uma certa idade, né? As filhas dela são muito amigas das minhas filhas, né? E ela é uma pessoa que gosta muito de fazer caridade, de ajudar as pessoas. Mas tudo que ela faz, ela conta para outras pessoas, né? Principalmente a família. Ai, fulano de tal, morou na minha casa, eu ajudei a pagar a faculdade, ajudei a pagar o cursinho para poder... Hoje trabalha numa instituição pública, é servidor público, porque meu marido ajudou, porque eu ajudei. Então, ela conta isso para todo mundo. Então, apesar de ter feito bem, apesar de fazer, né, esse bem para a família e para outras pessoas, né, ela está dando com a mão e acabando com a outra. Entendeu? Então, faça como a esquerda que a direita não veja. Então, ela está fazendo tudo errado. Mas, apesar desses erros, ela está fazendo a caridade, gente. Ao modo dela. Ao mesmo tempo, veja bem, ela é lá do interior. Todos os dias à noite, ela liga para a irmã para saber o que aconteceu na cidade, quem casou, quem descasou, quem traiu, quem viajou, quem perdeu as coisas, quem faliu, quem está trabalhando, quem não está fazendo nada. Ela quer saber de tudo que acontece. E a irmã dela é como se fosse um pasquim. Sabe aquele pasquim da cidade que o povo antigamente falava que era um pasquim, né? Que hoje em dia se chama esse jornal ali de fofoca, né? Então, é isso. Todos os dias.
Aí eu fiquei observando a energia que ela puxa daquela família, daquela cidade, daquelas pessoas que ela tá ouvindo, ela não faz a menor ideia. E só vivia doente. Quando foi um dia eu cheguei lá, ela conversando comigo, do nada, aquele tanto de lágrimas saindo que ela nem sentia que estava chorando. Falei, nossa, mas você tá chorando. Ela falou, não, é porque eu tô assim direto agora. Eu estou com depressão. Então veja bem, gente. Olha a situação que ela se encontrava. Mas era eu que ia falar para ela que ela estava errada? Aí chegava uma pessoa da cidade, ela comentava toda aquela maledicência o tempo inteiro na casa dela. Então, assim, cadê a sua reforma íntima? Cadê a sua saúde física, mental e espiritual? Não tem, entendeu? Então, aqui, esses exemplos práticos de reforma íntima servem para todos nós. Continuando, aqui tem uma observação no final. Esses são apenas alguns exemplos, mas a reforma íntima é um processo contínuo e pessoal, que pode se manifestar de diversas formas, dependendo das necessidades e circunstâncias de cada um. E aqui eu vou deixar indicado uma obra que é maravilhosa, que se chama Reforma Íntima Sem Martírio, né? Psicografia de Vanderlei Oliveira. É uma obra maravilhosa que eu aconselho todo mundo ler. O prefácio dela é ditado pelo Dr. Inácio Ferreira. E tem uma outra mensagem complementar, que é do professor Cícero Pereira, que hoje, atualmente, que a gente conhece como sendo Pai João. O professor Cícero Pereira, se você conhecer a história dele em Minas Gerais, né, uma pessoa que foi um homem humilde e que ajudou muitas pessoas. Então, assim, nós temos que conhecer a história dessas criaturas, para que a gente se espelhe neles, né? E aqui está um trechinho do livro que eu trouxe para complementar essa parte da reforma íntima. Não existe reforma íntima sem sofrimento, mas martírio é uma forma de autopunição. São penitências psicológicas que nos impomos como se com isso estivéssemos melhorando. Gente, não existe esforço não existe conquista sem esforço. Se você se esforça cada dia para se tornar uma pessoa melhor, lá na frente você vai colher os frutos dessa plantação. Imagina, quando você vai plantar digamos assim, uma hortaliça, né? Que, digamos que em 90 dias um pé de alface já está pronto para, né, você colocar ali na salada, na mesa da sua família, né? Para degustar parte daquele alimento que você plantou. Primeiro você vai na loja e compra uma semente de boa qualidade, aquela que vem no frasquinho tampado, que ela já é preparada, com os insumos, né? Tudo isso pronto. Aí você vai escolher o local para plantar. Antes de plantar, você vai adubar, você vai molhar, você vai preparar aquela terra. E quando você colocar a semente que você plantar, você vai regar todos os dias. Com 2, 3 dias, você já começa a ver aquele verdinho aparecendo. Gente, a alegria é tanta que você fica observando, meu Deus, tô lembrando lá do vídeo da Nancy sobre a reforma íntima. É assim que acontece, gente. E não demora muito tempo, começa a formar aquelas folhas lindas. Aí quando você vê o alface formando aquela pétala por pétala, né? A coisa mais linda, parece uma flor. Emmanuel falou em uma de suas obras aí, que a mediunidade é comparada a um botão de rosa. Ele vai desabrochando devagarzinho. E quando aquela flor abre por completo, o perfume, a essência serve de curativo, serve de vibrações positivas, de essências curativas no tratamento físico e espiritual da pessoa. Veja que comparação maravilhosa de Emmanuel. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Como lidar com as dificuldades sobre a prática mediúnica? Eu fiz a reforma íntima, eu estudei sobre a mediunidade, agora como é que eu vou lidar com essa prática mediúnica? Lidar com as dificuldades na prática mediúnica requer paciência e autoconhecimento, viu, gente? Não queira, da noite para o dia, dar passividade só porque disseram que você é um médium ostensivo. Não, você precisa obter o conhecimento para fazer o trabalho, para não lhe deixar nervosa, para não deixar ansioso, para não lhe deixar impaciente e insatisfeito com a comunicação que vier surgir, né, de qualquer maneira.
Cultive um ambiente de serenidade e confiança, tanto interno quanto externo. A meditação e a prática regular de atividades espirituais ajudam na conexão e na proteção com influências negativas. Estabeleça limites claros e busque orientações de mentores experientes para evitar desilusões e medos. Então, às vezes, a pessoa diz assim, Nancy, eu comecei de forma inadequada no centro, eu morro de medo de espírito. Eu sei, a maioria dos espíritas tem medo de espíritos. Por quê? Até eu, quando estou aqui, às vezes, inclusive num desses vídeos aí, aconteceu isso. Eu estava aqui gravando, sozinha em casa, de repente, né, a porta estava um pouco encostada aqui, né, não estava totalmente aberta. Minha filha entra ali na porta e simplesmente ela não passa aqui no corredor. De repente, ela coloca o rosto de uma vez e eu me assustei. E quando ela viu que eu estava gravando, ela afastou e eu fui continuando o vídeo. Mas teve um sustinho desse aqui. Então, é como se fosse, né? Vou fazer uma comparação, como se fosse um espírito que entrasse aqui de repente e eu me assustasse também. Entendeu? Mas é normal isso acontecer. Estude e entenda os princípios da mediunidade, reforçando a disciplina e a ética na prática. A troca de experiências em grupo de apoio proporciona conforto e aprendizado, tornando a jornada mais leve e enriquecedora. Então, à medida que você vai aperfeiçoando seus conhecimentos, vai se permitindo, né, a estudar aquilo que é direcionado, né, à sua necessidade, você vai perdendo medo, você vai afinando os seus talentos e aí você vai refinando toda essa trabalheira que você teve até aquele momento de turbulência. Passa a fluir naturalmente o seu trabalho. Como faço para manter o equilíbrio mediúnico durante o exercício prático das minhas aptidões? A gente sabe que muitas pessoas ficam nervosas, tem pessoas que choram, tem pessoas que ficam em pânico, né, tremendo assim em cima da mesa. Então, para que isso não aconteça, veja o que diz aqui, né, o nosso estudo. Manter o equilíbrio mediúnico durante o exercício das aptidões é fundamental para garantir uma prática saudável e produtiva. Segundo as obras do Espiritismo, especialmente as de Allan Kardec, o desenvolvimento mediúnico deve ser pautado pela moralidade e pelo autoconhecimento. Para isso, é importante seguir algumas diretrizes. Então, veja bem. Primeiramente, a prática da prece é essencial. Veja as diretrizes que eu vou passar aqui para você. Não comece nenhum trabalho sem uma prece. A oração ajuda a elevar as vibrações e a manter uma conexão com o plano espiritual superior, criando um ambiente propício para a comunicação. Além disso, a meditação contribui para o autoconhecimento e o controle emocional, permitindo que o médium se mantenha centrado e equilibrado. Então, para que serve a meditação? Para você orar, para você entrar em conexão com o seu mentor, respirar profundamente, aliviar o seu coração, porque se ele estiver acelerado, é um dos motivos que a espiritualidade está usando para mostrar para você essa aproximação e o envolvimento desse espírito comunicante ali próximo de você. Então, você precisa aprender a imprimir, né, e sentir na pele, por meio da sua sensibilidade mediúnica, o espírito que se aproxima de você. O estudo constante das doutrinas espíritas é outro aspecto crucial. Conhecer os princípios do espiritismo, como a reencarnação e a lei de causa e efeito, proporciona uma base sólida que ajuda a discernir as influências espirituais que se apresentam. Então, veja bem, se você conhecer, né, aí os princípios do espiritismo, ou seja, o método, né, que Kardec compilou tão cuidadosamente, com tanta responsabilidade no livro dos médiuns e dos espíritos, ou seja, em todas as obras básicas do espiritismo, você vai encontrar conteúdo para não desequilibrar em momento algum o seu trabalho. Finalmente, a prática da caridade e do amor ao próximo é essencial. Ao agir com benevolência, o médium atrai espíritos elevados e se afasta de energias negativas. Dessa forma, é possível manter o equilíbrio mediúnico, garantindo que a prática seja sempre voltada para o bem.
Então, aqui nesse momento eu faço um parágrafo, porque o que acontece? Além de você trabalhar como médium, estudando, melhorando o seu trabalho, deixando fluir naturalmente a comunicação, você vai ter que exercitar aí a prática da caridade. Muitas pessoas, muitos médiums que eu conheci e que eu conheço, se tornaram terapeutas também. Mas por quê? Por causa dos dons, você vai aprofundando. Se você estuda sobre o Reiki, você aprofunda sobre os chakras, você aprofunda sobre outros assuntos espiritualistas de grande valia para te ajudar no seu trabalho mediúnico. Mas nada impede de você trabalhar como um terapeuta, de você montar um espaço para trabalhar para ganhar seu dinheiro normal. Você não vai estar usando a mediunidade a serviço disso. Vocês também trabalham numa casa espírita, você faz caridade, mas observe também o que você está fazendo, né? Eu também sou terapeuta, mas de tempos em tempos eu dou um tempo, não faço esse trabalho, né? Hoje, atualmente, o meu trabalho é esse de caridade, né? E esses cursos de reciclagem eu faço para ajudar na arranjar a maneira que eu encontrei de arrecadar fundos para a impressão das obras que eu escrevo, porque eu escrevo e a publicação é independente. Sou eu mesmo quem preparo todo o processo, inclusive a venda do próprio livro, entendeu? Então, a única coisa que eu não faço é só a impressão, mas o restante tudo sou eu que preparo. Então, nesse momento, eu chamo a sua atenção que você pode, né, trabalhar da forma que você desejar, porque não é proibido, tá, gente? Inclusive, está surgindo uma sirene de uma ambulância que está passando ali junto com a polícia, tá, gente? Como adquirir uma concentração saudável para imprimir com precisão as informações recebidas de um espírito amigo. Então, veja bem, tem pessoas que têm dificuldade de concentração. Tem dificuldade quando ele chega na casa espírita, ele diz, oh, meu Deus, eu queria trabalhar melhor, eu queria oferecer um trabalho, né, mais profundo e parece que eu não dei conta. Porque eu não tive uma boa concentração. Na hora que aquela médium do lado estava transmitindo a mensagem, eu foquei na mensagem dela e esqueci de mim. Não, gente. Você isola a sua mente, você concentrada, você consegue isolar a sua mente, mesmo que você ouça o trabalho, o espírito comunicante vizinho, transmitindo uma comunicação, você também vai transmitir a sua, porque o médium, ele tem esse mecanismo de distinguir as duas coisas. E concentração é a preparação que você começa desde cedo. Você não adquire ela da noite para o dia, tá? É teste, né? Exercício, preparação, e você vai obtendo essa concentração com seu mentor espiritual. A concentração saudável é fundamental para a comunicação eficaz com espíritos, conforme abordado em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. Para adquiri-la, é crucial cultivar um estado mental sereno e equilibrado. Meditação e prece ajudam a acalmar a mente e elevar as vibrações espirituais, criando um ambiente propício para a recepção de mensagens. O desenvolvimento da moralidade e da ética é essencial. Allan Kardec destaca a importância de estar em sintonia com pensamentos elevados e sentimentos puros, facilitando a conexão com o espírito de luz. A disciplina mental, através de exercícios de foco e atenção, também contribui para uma concentração mais eficaz. Ou seja, quando você tiver um trabalho na casa espírita, naquele dia, né, da reunião mediúnica, ao entrar na casa espírita, a primeira coisa que você vai fazer é pedir ajuda do seu mentor espiritual. Meus irmãos, eu estou entrando nesta casa e eu gostaria que vocês me ajudassem a deixar aqui do lado de fora tudo o que aconteceu comigo hoje. Eu não quero levar comigo lá para dentro. Lá dentro, eu vou me transformar num instrumento preparado, ou seja, num bom instrumento preparado para me transformar nesse intercâmbio feito de forma adequada para que eu me sinta satisfeita. Eu só queria deixar aqui para vocês, no finalzinho dessa aula, que ela é muito importante e que tem mais outros temas aqui, né, que eu vou ler rapidamente para vocês, que quando eu trabalhei com médium psicofônica, não é por vaidade nem orgulho, mas eu fui uma boa médium. Até que a espiritualidade chegou, a equipe espiritual, eu não queria deixar a psicofonia, porque eu trabalhava muito em resgate profundo. Foi aí que eu conheci a Dona Maria Modesto, conheci o Dr. Inácio Ferreira,
conheci o trabalho do Eurípides Bassanufo e comecei a fazer esse trabalho em desdobramento no astral, resgatando essas criaturas, né, lá do lodo, né, lá dos subsolos, né? Então, eu trabalhei muito. E eu sou muito grata, porque foi um aprendizado que eu estou carregando para o resto da minha vida. Então, esse trabalho da psicofonia, do médio psicofônico, porque o médio psicofônico, ele é aceito em qualquer casa espírita. Porque a casa espírita, ela precisa muito mais de um médio psicofônico do que um médio vidente, do que um esclarecedor, do que um intuitivo, ou até mesmo, né, de um dirigente de um grupo. Ela precisa muito mais de um médio psicofônico. Então, isso eu digo para vocês, gente, com equilíbrio e segurança, porque eu participei de grupos enormes, de grupos de top de linha, como se fala, né? E eu via, eu observava tudo isso, e a espiritualidade trazia isso para mim. E aqui, confie na intuição e na sensibilidade. Para interpretar as informações recebidas, quando receber, trate as informações com alegria, né? Transmita da forma que você recebeu, com aquele filtro, né? O médium, ele tem que filtrar as mensagens para transmitir. Ele não vai mudar a mensagem, mas ele precisa filtrar aquilo que ele vai transmitir para as pessoas, tá? A prática constante e o estudo das obras espíritas fomentam a compreensão e a confiança nesse processo. Dessa forma, a concentração saudável se torna um instrumento poderoso para imprimir com precisão as mensagens dos espíritos amigos, promovendo um intercâmbio enriquecedor e esclarecedor. Então, veja bem, o médium, ele aprende dessa maneira. À medida que ele vai transmitindo a mensagem, né, que ele vai recebendo e transmitindo, ele vai aprendendo, porque aquele conteúdo que ele está recebendo, a espiritualidade está capacitando o médium. É que muitas pessoas não falam isso para você quando está estudando. Então, por esse motivo, nós estamos aqui usando uma linguagem de fácil entendimento, desmistificando, né, esses tabus, esses medos, né? Então, criando essa harmonia entre foco e prioridade para você aperfeiçoar e se autoconhecer diante dessa reciclagem que eu estou aqui proporcionando para você, tudo aquilo que eu aprendi com a espiritualidade. E aqui vamos às sugestões que podem ajudar nessa melhora para todos que buscam uma melhor concentração durante o trabalho. Gente, são 12. São 12 sugestões. Meditação regular. Pratique meditação diariamente para acalmar a mente e aumentar a sua capacidade de foco. Ambiente calmo. Crie um espaço tranquilo e livre de distrações para as suas práticas espirituais. Não adianta você sentar no seu quarto, colocar uma musiquinha de fundo e toda hora chegar um e bater na porta. Não adianta você ir para o parque, forrar uma canga no chão, ligar o seu telefone, colocar uma musiquinha de fundo, dizer que está meditando e toda hora você está olhando as notificações. Não vai adiantar. Exercício de respiração. Técnica de respiração profunda podem ajudar a centrar sua mente. Visualização. Antes de tentar se comunicar com espíritos, visualize uma luz branca ou um círculo de proteção ao seu redor. Isso pode ajudar a focar sua energia e intenções. Eu vou lembrar aqui da energia do reiki. Quando as pessoas dizem, quando você vai se auto-aplicar reiki, o que é que você faz? Você mentaliza uma energia branca, mentaliza o símbolo do reiki e você vai se banhando daquela energia. E quando termina, você está bem. A mesma coisa. Você mentaliza aquela luz linda e maravilhosa dos espíritos amigos, dos espíritos de luz, e você mentaliza aquela luz passando por você, da cabeça aos pés. Você está fazendo uma limpeza em você. Entendeu? Diário para anotações sobre sua evolução. Sabe aquele diário que eu mando todos os dias vocês buscarem um diário novo? Então, busque e escreva todos os dias uma mensagem para fazer uma avaliação de você mesmo. Mantenha um diário onde você anota seus pensamentos, sentimentos e experiências espirituais. Isso pode ajudar a organizar sua mente a se concentrar no que deseja comunicar. Prática de gratidão. Cultive a gratidão. Cultivar a gratidão pode elevar sua vibração e ajudar a manter o foco no positivo.
Dedique um momento do dia para refletir sobre as coisas pelas quais você é grato. Veja bem, mais um exemplo. Agora há pouco tinha uma senhora, né, que ela sempre visita o nosso abacateiro, né, em desespero por conta dos filhos, que não está dando conta, que os meninos estão dando muito trabalho. Ora, gente, a gente sabe que nós não viemos para a Terra a passeio. Todos nós temos um compromisso com provações e expiações com a família que nós construímos e imploramos a Deus. O que eu pedi para ela? Faça o evangelho no lar. Se os seus filhos não quiserem, faça sozinha. Mas assuma um compromisso com Deus para melhorar a sua vida, porque só depende de você. Não adianta você pedir A, B ou C para orar por você, porque as coisas não estão bem. Você também precisa fazer a sua parte. Desenvolvimento da intuição. Exercícios para desenvolver a intuição, como ler cartas, usar cristais ou praticar a percepção de energias, podem ajudar a aumentar a sua sensibilidade e concentração. Quando eu escrevo cartas longas, eu já escrevi muitas cartas que tem 8, 10 páginas, eu falo para as pessoas, vai lendo e relendo aquelas cartas que você vai recebendo a intuição da espiritualidade. É o meio para despertar isso daí, gente. Aproveita essa oportunidade. Vocês estão recebendo essa videoaula mastigada para vocês não ter nenhuma dúvida. Técnicas de foco. Use técnicas como regra de 25 minutos para treinar sua mente e se concentrar em uma tarefa por um período específico, seguido de pequenas pausas. Tá, gente? 25 minutos é muito tempo. 5 minutos para focar em alguma coisa. Senão você perde o foco inicialmente. Mais tarde, quando você já tiver, né, ali com equilíbrio, realmente focado naquilo, você pode demorar. Passa para 10, depois para 15, depois para 20, tá? Então, o tempo necessário. Senão você vai se concentrar, né, vai perder, vai entrar em transe mediúnico, né? E aí o pessoal da sua casa vai ficar com medo de você estar o tempo todo mediunizada dentro de casa, tá? Tenha muito cuidado com isso. Alimentação saudável. Uma dieta equilibrada pode impactar sua clareza mental. Alimentos ricos em ômega 3, frutas, vegetais e água são fundamentais para o funcionamento ideal do cérebro. Então, principalmente nos dias de trabalho, tá, gente? Prática de mantras e estudo e aprendizado. Aprender sobre a espiritualidade, sobre a mediunidade, comunicação com espíritos pode aumentar sua confiança e a concentração ao se comunicar. E não esquecer, gente, para praticar a mediunidade, pratica com equilíbrio, com responsabilidade, com confiança. Pratique sabendo o que você está fazendo. Pratique com esse estudo que você está aproveitando essa oportunidade dessa reciclagem. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre... Deixa eu ver qual é o tema. Aula 3. Tá. A importância do desdobramento. Muitas vezes as pessoas acham que o desdobramento não é importante. Eu tenho aqui narrativas aqui, que vocês vão ver nos livros sobre a mediunidade consciente e nos bastidores da mediunidade, que são os livros da Escola de Médiuns que está saindo agora, a quantidade de mensagens recebidas lá na escola no astral, né? E quando eu chego de lá, coloco tudo no papel. Você vai ver a importância de tudo isso. Até a próxima aula.